Voltamos com o Horizonte Debate sobre a redução ou não da idade penal. Qual é o seu projeto de sociedade? Será que falamos aqui de uma pequena parcela dos jovens desse país sem escolaridade, frutos de famílias também sem escolaridade? Falamos de um certo revanchismo da sociedade? Gerson, você acha que falta projeto para as pessoas? Falta oportunidade para os sujeitos entrarem na escola pública de perto das paróquias, de perto de casa e ajudar um pouco, praticamente, essa juventude? Mas não tenha dúvida. Eu tenho comentado, e a gente está discutindo aqui, e com você já temos conversado, sobre a necessidade da sociedade começar a exigir do poder público e se engajar na luta pela educação das crianças, pela formação. Você usou uma frase há pouco, nosso maior bem são essas crianças para o futuro, mas não são só para a nação, são para as famílias. Uma família que tem um filho, que tem uma criança, vai cuidar da geração dessa família. Então, participar na escola é um belo investimento. Então, nós não temos hoje amigos da escola no tamanho do Brasil. É uma minoria muito pequena que tem um engajamento na escola. Nós também devemos propiciar, abrir, trabalhar com a sociedade para que todas essas crianças na área de privação, exclusão e vulnerabilidade, que são três coisas distintas que a gente poderia conversar com maior profundidade, que elas também tenham escola, tenham formação, para que elas possam ser cidadãos dignos, cidadãos que vão impactar, deixar um legado para a sociedade. Qual é o legado que esse jovem deixa para a sociedade quando ele não tem essa formação? O legado que ele está lá com ato inflacionário. Ou então ele vai ser um sistema prisional. Esse é o legado que nós queremos? Não, nós queremos um legado de excelência, um legado de potencializar todo aquele talento que ele tem, todo o seu futuro. Então, não tenha dúvida. Agora, isso a sociedade tem que se engajar. Sim. O poder público tem as leis não estão exercidas, estão muito caducas, mas, na verdade, quem é o grande gestor disso é a sociedade. Eu gostaria, como nação agora, de drenar toda essa energia que a gente está discutindo quanto à redução da maioridade penal para a formação e a prevenção. Se nós parássemos e entendêssemos que o volume de pessoas, de dados, de jovens envolvidos nisso é tão pequeno, se a sociedade agora entendesse, olha, não é por aí, porque esse volume é muito pequeno, mas pode aumentar, a violência nos assusta mesmo, mas vamos trabalhar no preventivo, o custo é muito mais baixo. O retorno é muito maior, o Brasil vai ser outro. Alessandra, tem espaço para que as pessoas cheguem nesses dispositivos de medidas socioeducativas para poder servir o psicólogo, a professora de português aposentada, o catequista? Tem espaço para isso? Tenho, principalmente nas medidas de meio aberto ou até a semi-liberdade. Mas a internação tem também, é um pouco mais complicado, mas tem também. Mas na semi-liberdade, por exemplo, eles são abertos para receber pessoas que querem oferecer oficinas. Na liberdade assistida, por exemplo, tem o orientador social voluntário, que é alguém da comunidade que se compromete a estar acompanhando esse jovem, apresentando outros espaços para ele na sociedade, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte, até voltando um pouco na questão da função da pena, que a questão da educação, por exemplo, e do trabalho. Aí eu vou discordar mais uma vez de uma coisa que foi dita, que é em relação a mudar o indivíduo para mudar a sociedade. Eu já penso o contrário, mudar a sociedade para mudar o indivíduo. Se tem tantos jovens que não estão mais se adaptando a esse modelo de escola que a gente tem, a esses trabalhos que estão sendo oferecidos para ele, por que a gente quer forçar eles a se adaptar a essa escola e esse trabalho e não pensar, né, em uma nova escola que atraia mais esses jovens, ou um trabalho mais digno, né, que também atrai esses jovens, porque a gente não pensar então em mudar essa sociedade para fazer eles se sentirem parte dela, não é? Porque aí entra a questão da função da pena, que é de dirigir para o indivíduo as causas da criminalidade. Então a gente individualiza a causa do crime, fala que é ele que tem
problemas psicológicos ou familiares. Que a família dele é desestruturada e aí a culpa é do pai, que é adolescente, que não cuidou. Exato, ou é para a família, ou é para o psiquismo, ou é para a biologia, que transfere a culpa. E aí isso é muito bom para o Estado, que quer colocar uma cortina sobre as raízes do problema, que é onde realmente deveria ter mudança, que é, por exemplo, no combate à desigualdade social, né? A questão da valorização da educação, que é um Estado onde a gente tem uma diminuição do investimento na garantia dos direitos sociais e um aumento na repressão, que a gente vai chamar, vai falar que é o Estado penal, né? Então a gente investe muito em repressão e pouco em direitos, e o resultado que a gente tem é isso, da década de 90, que a gente tinha 150 mil presos, a gente hoje está com 600 mil presos, com esse tipo de política, e aí? Pois é, Wellington, assim, como pensar a redução da maioridade não como uma canetada política de uma Câmara que se mostra nos últimos 2 anos voltada para uma ideia de direita, que nesse país, na minha opinião, não há muita agenda para a direita. Conversávamos de que a direita, de fato, de Burke, de Thatcher, principalmente na Inglaterra, como que é pensar a redução da maioridade não como uma canetada? Como que você pode ver praticamente isso resolvendo? Sim, o desejo de mudar a maioridade penal já vem de tempo. Na década de 70, o Código Penal de 70, o anteprojeto já previa essa mudança. E, infelizmente, ele não foi aprovado. Aí veio a Constituição e estabeleceu como fosse 18 anos e o Código Penal também. Para a gente entender por que eu sou favorável à redução da maioridade penal. Também não acredito que a redução da maioridade penal só vai resolver o problema da criminalidade. Quem diz que a gente acha que uma medida utópica dessa vai resolver? O que é resolver? O livro resolve que é resolver? Acabar tudo? Não, exatamente. É uma das medidas. A pena, quando o Código Penal estabelece lá o crime e tal, o que quer fazer? Quer intimidar. Ele quer intimidar o agente a não praticar aquele ato. O agente vai fazer uma espécie de análise econômica se aquele ato que ele vai praticar vai compensar a pena que poderá receber. Há uma razão lógica do crime de estupro não ser punido com 500 reais de multa e ser punido com prisão. E qual é essa razão lógica? Né? É justamente essa, a prisão vai intimidar mais. Se a pessoa dizer que, né, a prisão não tem esse caráter intimidatório, não vai resolver, que a ameaça de prisão não resolve, então, para todos os crimes. Então, o agente não vai fazer necessário ser menor ou maior, vai ser esse problema. Então, eu acredito que a pena tem esse caráter intimidatório, o caráter retributivo. E essa medida é uma das medidas que devem ser tomadas para reduzir a criminalidade. Você acha então que dizer para esse menor, você será preso com 16 anos, fará com que esse indivíduo tenha medo de praticar o ato de reduzir a maioridade penal vai causar um impacto, vai ser publicado, vai se espalhar muito mais na comunidade do que medidas outras medidas de inclusão disso, né? E medidas de satisfação. São medidas abstratas demais, demandam tempo demais. Entendeu? Discordo totalmente. Assim, a medida, só concluindo, essa ideia de que da pena não, né, veio com o romantismo trazido, né, do século XVIII ainda por Jean-Jacques Rousseau, de que, né, quando a moral cristã dizia que o indivíduo nasce imperfeito e que ele deve, por ele mesmo, buscar a perfeição e melhorar. Aí começaram a questionar isso e depois aboliu isso. O indivíduo é vítima da sociedade, o indivíduo nasce bom e a sociedade o corrompe. E o que a gente conquistou desde essa época para cá? Não melhorou nada, a violência só aumentou. A ideia de tirar do indivíduo essa responsabilidade não contribui para o indivíduo, muito pelo contrário, prejudica ele muito mais. Essa é a minha visão. Na luta de Hobbes e Rousseau, ainda fico com o Hobbes. Fico com o Hobbes. Eu já vejo o contrário. Eu já vejo um histórico no Brasil de endurecimento penal e, com esse endurecimento penal, o aumento da criminalidade, né? A gente teve o exemplo da criação da Lei de Crimes Hediondos.
Então, teve aquele assassinato daquela atriz, né, a Daniela Pérez, e aí veio a lei de crimes hediondos e aumentaram as penas e aumentaram o tempo para conseguir progressão de regime. Teve um endurecimento penal nesse sentido. Pararam de matar, ou pelo menos reduziram os homicídios? Não, aumentou. Né? Em 2006, a gente teve uma lei endurecendo as penas na área do tráfico de drogas. A gente teve a nova lei de entorpecentes, que equiparou o tráfico de drogas com crime hediondo. Reduziu o tráfico? Não, aumentou. Né? Aumentou e deu um boom no encarceramento. A única coisa que serviu foi para isso, para dar um boom no encarceramento. E o que a gente tem que não teve nenhum impacto na redução do tráfico, a lei de crime hediondo não teve impacto na redução dos homicídios. Em relação aos adolescentes, por que a pena não... Quem quer cometer um crime, na hora de cometer o crime, não pensa, olha, eu vou ficar 3, 10 ou 15 anos. Ele acha que ele vai sair daquilo. Da mesma forma que alguém que bebe e pega o carro para dirigir, olha lá no aplicativo, olha, aqui tem blitz, então vou passar por outro lugar. A pessoa, ela só vai evitar ser presa, mas ela não pensa se ela vai ficar 3, 5 ou 10 anos presa. Né? Agora, os meninos, eles sabem que eles podem morrer a qualquer momento. Eles mesmos falam, nosso futuro é cadeia, caixão ou cadeira de rodas. E eles sabem que eles podem morrer e a possibilidade da morte não afasta eles do crime. Então, por que aumentar de 3 para 5 ou 10 ou 100 anos vai mudar se eles sabem que, às vezes, eles não vão chegar aos 20, aos 30 anos? Jéssica, eu queria que você colocasse uma das oportunidades das pessoas entenderem melhor a questão da criança, os trabalhos belos que o Child Fund faz. Eu queria que você deixasse para o telespectador a oportunidade de poder ajudar nesse projeto. Então, o Child Fund está há 50 anos no Brasil. A gente trabalha crianças, adolescentes e jovens há 75 anos no mundo. Nós somos uma organização auditada internacionalmente, nacionalmente, mas o que muda mesmo é levar tecnologias sociais no trabalho preventivo para regiões de privação, exclusão e vulnerabilidade e ali transformar aquelas vidas, transformar aquelas famílias e transformar aquelas comunidades e criar uma outra vertente de esperança que não a violência, que não a droga, que não a destruição. Então o Child Fund tem colocado esses anos todos em regiões das mais pobres do Brasil, de pobreza extrema. E você pode se juntar a nós, é aí que a sociedade se posiciona. Busca uma organização, uma ONG, e ali você vai se juntar e você vai fazer parte dessa transformação. Qual é o site? O site do Child Fund é www.apadrinhamento, porque você vai apadrinhar, apadrinhamento.org.br, www.apadrinhamento.org.br. Com R$ 57,00 nós vamos nos engajar sociedade para transformar vidas de crianças, adolescentes e jovens. E também lutar para que o poder público cumpra seu papel. O Horizonte Debate termina por aqui. E acho que essa discussão ela se estende não só nas câmaras e nas assembleias, mas na sua casa. Tem uma opinião formada sobre isso? Mas você pode acompanhar as informações sobre o programa pelo site da TV Horizonte. O endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate e também nas redes sociais. Obrigado pela sua companhia, faça a diferença e até a próxima semana. Um abraço. Tchau.